Olá, vou mostrar para você um pouquinho do que vai acontecer na edição de hoje. Que bacana, né? São fotos maravilhosas do meu colega jornalista Paulo Nogueira, que também é repórter fotográfico e pós-graduado em jornalismo científico. Seja muito bem-vindo ao programa, Paulo, para a gente falar um pouco dessa história sua, dessa brilhante carreira profissional sua. Obrigado, Vacira, a nossa nova colega de profissão, a quem eu quero parabenizar e agradecer, né, pela oportunidade e pelo seu programa. Obrigado. Ao longo da sua carreira, você tem 45 anos, né? De jornalismo. E agora especificamente das fotos, que nós vamos falar, tá? Nós vamos contar um pouquinho do Paulo Nogueira, mas nós vamos começar pelo trabalho como repórter fotográfico. Essas fotos suas aí, que nós mostramos um pouquinho, nós vamos acabar também apresentando mais. Tem ali esportivas, culturais, sociais, fotojornalismo. E o que mais assim que te impactou durante todo esse processo, Paulinho? O que mais te chamou? Olha, Vacira, em toda a área tem uma emoção, né? Mas a que me chama mais atenção é foto com crianças, né? Que não tem muita, mas sempre me chamou a atenção pelo fato da criança ser muito... sem maldade, sem malícia, faz tudo com amor, com dedicação, com carinho. Eu sempre me envolvi, né, quando podia acontecer de eu fotografar crianças, eu gostava demais. Mas isso não foi muito possível. Mas o meu tchan, o meu ego, eu gosto muito de fotografar o que a criança faz. Mas infelizmente, no meu setor, né, você tem que fotografar tudo. Mas no meu ego, no meu interior, eu gosto de fotografar crianças. Você acha que isso aí é um apelo mesmo para a sensibilidade, para a ternura, para mostrar o belo, coisa que a criança inspira isso? Exatamente. A pureza da criança. Eu sempre gostei de fotografar a pureza das crianças. Isso faz muito bem para a gente. Porque a gente que está acostumado com fotojornalismo, foto de todo jeito, né, de tudo quanto é ângulo, de todas as faixas, né, e que existe no mundo, né, do acidente e daí, né, para frente. Então, você fotografando crianças, você tem aquela paz, né? Você faz um ângulo como uma criança, você estabelece um ângulo como uma criança, você vê que ela está fazendo aquilo sinceramente, é uma coisa sincera, ela não está montando nada, ela está muito bem, né, estruturada, né, na sua parte de carinho. Então essas fotos chamam atenção e é uma injeção para a gente, principalmente para mim. Paulo, a foto, ela conta uma história, né? Conta uma história daquele momento que a gente está vivendo e também revela os fatos históricos e culturais para a humanidade. Como é que você vê hoje, ao olhar para as suas fotos lá de quando você começou, o que elas representam? Você acha que elas cumpriram esse papel documental? Vai ser uma pergunta que nunca ninguém me fez. É uma pergunta muito bem estruturada, porque isso é só eu que sei, né? Só quem faz é que sabe. Cada foto que eu tenho tem uma história. Então, é a primeira vez, né, que me perguntam isso, de vários e muitos programas que a gente foi, mesmo na rua, mesmo conversando com amigos, é a primeira pessoa que me faz essa pergunta. Muito obrigado pela deferência de ter perguntado assim. Cada foto que eu tenho mais de 3.000 fotografias. Cada foto tem uma história.
né? Tem o que a foto está dizendo para mim. E eu tenho aqui tudo o que aquela foto representou ou representa. O acervo é extenso, né? Que você tem. Eu tenho um acervo, eu perdi muito, né? Porque eu tinha um arquivo no sótão da minha casa e houve um destelhamento de um vento e chuva a seguir. E essas fotos estavam dentro de uma caixa e molhou, então dissolveu. Eu perdi muito, perdi mais de 1000 fotografias assim. Mas ainda tem muita foto ainda que a gente pode mostrar e posteriormente eu vou enviar lá à Fundação Cultural. Buscando nessa memória sua, Paulo, as primeiras fotos, como foi que você começou? Como é que você deu esse primeiro passo e onde foi? Foi um veículo de comunicação? Vacira, eu trabalhava meu primeiro veículo de comunicação foi rádio, né? Eu comecei como operador de som, trabalhei de 12 a 15 anos como operador de som, 3 anos. Depois com 15 anos de idade, meu pai me aumentou a minha idade para 17, né? E eu fui para Com que finalidade? Para mim ser maior e ter carteira assinada. Foi na PRS5, na época do senhor Quintiliano Jardim, que era dono da PRS5, do jornal Lavoura e Comércio. Então eu comecei aí eu já passei com 15 anos, de 17, né? Eu passei para repórter. Aí eu fui, né? E comecei como repórter de rádio e fui para o Correio Católico como repórter. Que é o atual Jornal da Manhã, né? Exatamente. O Correio Católico me deu a oportunidade ele tinha na redação tinha 2 máquinas. Eu comecei a fotografar porque eu tinha alguma coisa com fotografia. Aí eu conheci um fotógrafo finlandês da Manchete que chamava-se Esko Murto. Esse foi o meu pai na fotografia. Ele durante 1 ano e 6 meses, ele veio fazer uma cobertura no Chico Xavier. Ele vinha na sexta-feira e ia embora na segunda. E no sábado e domingo eu ficava aprendendo a manipular a máquina fotográfica com ele. Ângulo, desmontar a máquina, montar, tudo ele me ensinou. Então, meus primeiros passos foi aí, né? Eu aprendi com ele e ele me entusiasmou porque eu fazia foto, que ele falava que ele tinha 30 anos de fotografia e nunca fez aquele ângulo. Então eu criava os ângulos. Por exemplo, o repórter fotográfico, numa cobertura, ele não pode estar focando o que a televisão está focando, o que os outros órgãos de imprensa estão focando. Ele tem que procurar o seu ângulo, para na manhã seguinte o jornal dar uma foto diferente daquela imagem que eles viram anteriormente. Isso que eu fazia. Aí que eu comecei, né, a dar valor às minhas fotos e comecei a trabalhar como repórter e fotógrafo. O que você está dizendo, então, é que o fotógrafo, ele tem que ter a arte também, né? Permear naquilo que ele está fazendo. Ele tem que ter um olhar intuitivo. Exatamente. Eu vejo muito, quando há solenidade, que o fotógrafo, ele acompanha o que está na mesa. Ele chega junto dos outros e tá... Não, eu não. Eu não ficava junto com ninguém. Eu ia procurar o meu ângulo. Eu subia escada, eu deitava no chão, entendeu? Eu fazia tudo para a minha imagem ser diferente das outras. Isso no momento ali do evento? Exatamente. Ou você já chegava antes e pensava mais ou menos? Eu já estava tão acostumado com essa prática, né? Que era minha, é coisa minha mesmo, vem de dentro da gente, de fazer uma foto diferente, não para aparecer, não para nada, para o meu trabalho ser visto de outro ângulo. Então eu já bolava naquele local que eu ia, eles fazendo a imagem, eu já estava na minha cabeça qual imagem que eu ia fazer. Aí eu fazia uma imagem diferente. Aí no outro dia todo mundo questionava, mas eu estava lá, não vi essa imagem, mas eu fiz. Entendeu? É difícil fotografar? Não é difícil. A coisa mais gostosa que tem é você fazer uma fotografia assim, de uma solenidade ou de uma coisa que você está sabendo que você está fazendo uma foto diferente. Foto diferente não, uma imagem diferente. E você tem aquela sensação assim de estar ali fotografando e tal, de repente você olha e fala assim, nossa, essa é a imagem que eu quero. Pronto, já tenho a foto. Exatamente. Quando você vê uma imagem que você tem certeza que ela vai te satisfazer, acabou. Você pode fazer outras mas aquela é que vai servir, entendeu?
Você já fotografou também vários famosos, que eu digo assim, profissionalmente, mundialmente, vários brasileiros, né? Cita alguns para nós, porque foram muitos mesmo, né? Qual área? Dentro do esporte, por exemplo. O esporte, já fotografei, já fiz, né? Porque eu faço texto e foto no jornalismo. Aliás, vamos falar sobre isso aí um pouquinho, né, Paulinho? Antes de você citar, que essa é a prática do jornalismo anteriormente, assim, da sua geração, da minha geração, era essa, né? Eu não andava com fotógrafo atrás de mim, como, né, habitualmente andam, né? Os grandes jornais, eles andam com o repórter e o fotógrafo. Eu fazia o texto e a foto. Toda a vida eu fiz texto e foto. Então, era mais fácil. E na minha carteira profissional tinha o repórter e o repórter fotográfico. E tanto é que em 2005 o INSS me chamou lá. Você não vai aposentar, não? Eu falei, não, mas como? Qual delas? Mas você sempre tem duas contribuição na carteira. Você há 5 anos você já podia ter aposentado. Eu não sabia, eu aposentei no outro dia. Porque eu tinha por contribuição, eu tinha uma assinatura como fotógrafo e como repórter fotográfico. Eu tinha 2 registros na carteira. Agora, retomando, o que você estava explicando é que alguns você fazia o texto, você fazia a entrevista e fazia a imagem. Primeiro eu fazia a imagem, depois a entrevista. Ah, primeiro a imagem. Primeiro a imagem, depois a entrevista, para ficar mais, para deixar a pessoa mais à vontade, né? Eu fazia as imagens, depois a entrevista. E às vezes durante a entrevista, dependendo do caso, eu fazia a imagem também. E no mundo do esporte, quem se destacou mais? No mundo do esporte foi muito trabalhoso, Vacília, porque eu fazia o primeiro tempo de foto e ia para o hotel, passava as fotos por radiofoto e transmitia o texto por telefone. Isso você está falando em São Paulo? São Paulo, Rio, porque eu cobri 4 Copas do Mundo, cobri 6 Copa América, campeonatos paulista, carioca, mineiro, a gente cobria sempre, 3, 4 vezes por ano, né? O São Paulo, o Rio, o Minas Gerais. Então eu fazia esse tipo de trabalho. Eu perdia os 15 minutos, né, do intervalo, pegava um hotel perto do campo, né, do estádio, ia para o hotel, fazia as fotos, mandava o texto por telefone, né? Acabava o jogo, eu mandava as fotos do segundo tempo e o texto do segundo tempo, aí eu ficava tranquilo. Mas toda a vida foi assim. E no automobilismo? Você chegou a entrevistar um dos nossos aí? Automobilismo, né? Eu fiz a Fórmula 1 2 anos em Interlagos. Eu não entrevistei porque a gente não podia entrevistar, né? Porque tinha que... a Fórmula 1 tem uma burocracia muito grande. Para você fotografar é tranquilo, para você entrevistar são outras fases de cobertura. Então você tinha que ir na quarta-feira, na quinta-feira tinha reunião, na sexta-feira isso, no sábado aquilo, e eu não podia ir. Então eu podia ir só no sábado. Então os 2 anos que eu fiz Fórmula 1 foi só fotografia. Fotografou o nosso grande Ayrton Senna? Fotografei, tem fotografia dele. Fotografei todos os baluartes, né? Ali os grandes pilotos da Fórmula 1 estavam nos grids, né? A gente tinha acesso, tinha as telas que você pegava e tudo, eu tenho tudo. E no fotojornalismo? O que você cobriu também assim, grandes eventos e alguns muito dramáticos até, né? Muitos acidentes, né? Muita coisa assim que chamou a atenção do público local, nacional, internacional. Eu tinha muita sorte de chegar primeiro, sabe? Era sorte mesmo? Eu acho que era, porque às vezes aqui, por exemplo, em acidentes, eu chegava primeiro, eu fazia foto às vezes para perícia, porque excedia as fotos para perícia, porque a perícia chegava depois. Aconteceu muito isso. Então, eu era avisado antes, entendeu? E tinha as boas fontes. Tinha as boas fontes. As minhas fontes eram sensacionais e não falhavam, né? Você tem que confiar na sua fonte. E essa questão da perícia aí que você aborda, a perícia você não pode ter nada, né? Interferência nenhuma na cena ali do acidente ou do crime. Exatamente. É por isso que eu te falo, Vacília, quando eu chegava, que eu via, por exemplo, tinha uma pessoa machucada, que antigamente podia pegar e levar, não tinha, né?
ela estava ainda... no carro e ia para o hospital, né? No local que a pessoa estava, eu fotografava. Se tinha se tinha um pedaço do carro, ou do caminhão, ou do ônibus, né, um pneu, eu fotografava para ajudar o perito, porque depois eles tiravam, ficava ruim para ele. Já que eu cheguei primeiro, eu vou colaborar, então eu fotografava e passava para ele depois. Essa cooperação é muito importante em todas as áreas, né? Todas as áreas. Que às vezes alguns profissionais desprezam. Hoje não tem isso, né? Hoje não tem, mas eu sempre me primei por isso, porque eu ajudar não custa nada, né? Eu sempre ajudei e quando eu posso eu ajudo. Entendeu? Vamos falar então sobre o monstro de Capinópolis, que você cobriu, foi algo assim, que chocou muito, né? Chocou a região, né? O Brasil e... Teve uma repercussão internacional, repercussão internacional. É uma pessoa, né, esquizofrênica, né, que matava fazendeiros. Por quê? Porque depois que pegaram ele, ficaram sabendo, né? Ele foi para Barbacena, né, no nosocomio lá, e ele foi cobrar uma dívida com o pai e o fazendeiro matou o pai dele. Ele tinha 10 anos de idade. Ele se tornou adulto e começou a matar os fazendeiros, pensando, ele ficou traumatizado, porque a morte foi violenta, foi na frente dele. E ele foi achando que estava matando aquele fazendeiro que matou o pai. Ele matou 22 ou 23 fazendeiros. Ele chegava e matava na fazenda, matava o fazendeiro, às vezes matava gado também. Lá perto de Tuiutaba, ele matou 10 cabeças de gado em meia hora. Em meia hora? Agora é a coisa. E não conseguia pegá-lo, capturá-lo? Pegou. Mas durante esse processo todo a polícia... Ele fugia. Ele fugia. Ele fugia. E uma cena interessante, Vacira, que ele, lá perto de Tuiutaba, em Piaçu, ele matou 20 reses em 40 minutos, com a faca. Gente, é uma coisa absurda. Né? A polícia chegou, o pessoal chegou, tinha res ainda, né, mexendo, não tinha morrido ainda. Quer dizer, é uma coisa perversa ao último grau. E você lá fazendo cobertura? Exatamente. Antes, aqui em Sacramento, nós passamos a noite na procura, e ele estava já tinha matado 2 fazendeiros aqui, durante aquela noite. E estava muito escuro, muito frio, era esse tempo de junho, julho, tempo de frio. Eu muito cansado, já fazia 2 dias que eu estava dirigindo, eu estava já junto com a polícia, eu falei, eu vou dar uma encostadinha aqui na rodovia e vou dar uma... Isso era 5 horas da manhã, eu vou tirar uma soneca até ali pelas 7 para eu poder prosseguir, porque eu não estou aguentando. Eu dormi rápido e acordei com um barulho de pancada no vidro. Na hora que eu olhei, era ele. Ele? O Ramiro. Ele bateu para mim abrir o vidro, eu falei que não abria, mas ele não tinha como me atacar, porque eu não ia abrir a porta. A faca não entrava no vidro. Falei, eu vou ficar aqui até amanhã. Ele bateu de novo, pediu para me abrir, eu não abri. Ele pegou, foi embora com a faca na mão. E a polícia procurando? E a polícia procurando, eu não tinha celular na época, né? E eu deixei ele embora, dei uma volta no carro e vim para Uberaba. Naquele dia eu não fiz mais cobertura. Mas isso te chocou bastante também, não foi? O caso todo em si? Chocou porque foi muitas mortes, muito violentas, né? Só facada. Ele só matava com a faca. E em que época que foi? A Vacília foi em 73, 71, 73, eu não lembro, assim. E aí você sabe... Foi na década de 70. Na década de 70, no começo, né? E o que aconteceu com ele depois? Foi preso? Você tem Ele foi notícia? preso em Piaçu. Não, ele foi preso. Foi preso em Piaçu, ele foi preso em Piaçu. Depois foi transferido para Uberaba e acho que 3 ou 4 dias depois ele foi para Barbacena, morreu lá. Né? Então ele era esquizofrênico mesmo, ele não tinha as faculdades mentais dele, né? Não tinha como. Você tem trabalho premiado também, né? Internacionalmente, pela BBC. Pela BBC. De Londres. Eu fiz um trabalho com a doutora Rosa Bilarini na época. Né? Médica em Uberaba, né? Ginecologista. Exatamente. Já falecida, né? Ela me ajudou a fazer esse trabalho. E nós ganhamos, né? Eu e ela, ganhamos esse prêmio da BBC de Londres. Foi a pobreza, o título era a pobreza no Brasil. Nós fizemos lá na Vila dos Pássaros Pretos, na época que, né, era terrível lá. Que hoje é
Planalto, né? Bairro Planalto. Então, nós fomos premiados com essa reportagem, com foto e texto, né? Recebi o prêmio. O que foi o prêmio? É uma estatueta. A BBC nos deu. Paulo, hoje, com a sua experiência, você está vendo aí uma nova realidade, uma nova evolução tecnológica, né? Onde está usando muito mesmo os celulares, smartphones, várias outras ferramentas para fazer foto e não só aquela máquina que os fotógrafos profissionais utilizam. Como é que você encara isso? Olha, eu choro não ter acontecido isso há 20, 30 anos atrás, porque é muito mais fácil. Então, hoje você não precisa ir em redação, você faz a fotografia e manda, faz o texto e manda, não precisa ser no jornal, é muito fácil. E antigamente você tinha que... Eu, por exemplo, Vacira, eu sou da época seguinte, eu dirigia, fazia foto e texto. Eu chegava no jornal às 6 horas, ia para revelar o filme, ia para o laboratório para revelar. Enquanto secava o filme, ia fazendo o texto. Acabou o texto, eu ia revelar porque o filme já estava seco. Depois eu voltava para fazer as legendas das fotos. Aí você revelava as fotos, né? Depois... Aí eu pegava o texto na máquina, né, aquelas máquinas antigas, e clipava a foto no texto e entregava para o redator. Então meu trabalho era esse. Então, eu chegava às 6, 6h30, meia-noite eu estava entregando as fotos com o que aconteceu no dia. Eu sozinho, no Jornal da Manhã, por exemplo, foi 5, 6 anos, ou mais, uns 8 anos assim. Imagina, né, o tempo agora que dá para fazer eu dormia 4 horas né? por noite, né? Eu dormia 4 horas por noite só, porque tinha acidente, né? O pessoal me ligava, eu ia e tal, e geralmente era isso. E você tem, assim, alguém que você gostaria de fotografar, ou um ambiente, ou um local que você ainda não fotografou? Não, Vacira, aqui no nosso planeta não. Eu tenho comigo o seguinte, eu gostaria de fotografar coisas que ninguém ainda viu, entendeu? Coisas que o mundo, o público mundial ainda não viu, mas não tem jeito, né? Seria, por exemplo, na Lua já fotografaram, já todo mundo sabe, mas eu gostaria de fazer uma foto fora do nosso planeta, entendeu? É uma coisa que não vai acontecer, claro, mas eu gostaria, porque aqui tudo no planeta Terra, o que eu pude fazer em fotografia, eu fiz. E o que você diz, então, para quem está começando na carreira? Ora, eu digo, às vezes a gente vai dar aulas, né, de fotojornalismo, como eu já dei muito. Porque tem uma diferença, né? Até explica aí pra gente, que a questão, tem o fotógrafo e tem o repórter fotográfico, exatamente, né? O repórter, ele faz a fotografia que ele achar que deve e leva, quer dizer, né? O repórter fotográfico de jornal é o que eu te falei, é uma textura diferente. O texto tem que acompanhar o que a foto está dizendo e vice-versa também, né? Porque senão o leitor confunde. Então, aí é que o repórter faz a foto e o texto, é que tem essa conjuntura de fazer esse... Quem não... Aí não bate, é preciso... Às vezes até bate, porque ele está lá perto, mas não fica uma coisa assim, entendeu? Perfeita, porque eu gosto das coisas muito perfeitas. A visão jornalística a visão jornalística ajuda, me né? diz isso. Uhum. Agora, hoje a gente vê o seguinte, a pessoa tem uma sonoridade, chega, vai embora. Entendeu? Eu vejo e fico... Quer dizer, na minha época, eu fazia rapidinho, mas numa solenidade eu ficava meia hora, 40 minutos, uma solenidade de 1 hora, 2 horas, eu ficava, porque pode acontecer alguma coisa. O pessoal chega, bate e vai embora. Se acontecer, não pega. Se acontecer mais alguma coisa, além do que ele fotografou, ele está fora. Então aí você já está dando uma sugestão para quem está começando, exatamente, né? Só vai embora quando a solenidade acaba. Pode acontecer alguma coisa, entendeu? O fotógrafo está lá para fotografar. Não só a solenidade, mas o que acontece em volta da solenidade. O que acontece ali, né? Não é ficar só com o olho fixo lá na mesa diretora, então? Exatamente. Hoje o redator fala, vai lá e cobre, faz uma foto, vai lá, faz a foto, volta, mas já veio 15 minutos, 20 minutos.
Ainda está acontecendo lá? Está ainda. E se acontecer alguma coisa? Entendeu? Ele não está lá. Os outros pais, então, ele fura ele. Quer dizer, vai pegar foto de outro, né? Ou não pega foto. Então, eu acho, na minha visão, né? Eu sempre trabalhei assim. E dou essa sugestão para quem está começando agora, para não sair, ficar. Se tiver alguma coisa, deixa para depois. Mas fica na solenidade, fica no acontecimento. Né? Faz as coisas depois que terminar tudo. Porque aí você está fazendo o seu papel. Dá para dimensionar qual vai ser o futuro da fotografia? Olha, Vacira, eu tenho 3 máquinas que eu não uso mais, né? As máquinas fotográficas hoje são, né? Se revelar, você já passa para o celular, já passa direto para a internet. Mas eu acho que isso vai durar muito tempo ainda, sabe? Esse tipo de equipamento, de evolução que estamos hoje. Ainda vai durar um bom tempo ainda. Tanto de fotografia como filmes, né? Você vê as máquinas de filmar anteriormente, nós temos 3 máquinas aqui. As 3 é do tamanho de uma antigamente. Olha o tamanhozinho de máquina, quer dizer, tudo evoluiu, né? A imagem, o tipo de imagem, a qualidade nas imagens. O principal disso tudo hoje, que eu acho, que um telefoninho celular tem uma imagem que a minha máquina de 10 mil reais antigamente não tinha. É impressionante isso, a imagem é espetacular. E tem outra coisa muito importante também, que veio com essa tecnologia, são os fundos de fotografia. Se eu fotografasse essa máquina aqui, atrás dela estava desfocada. Hoje não. Você foca a máquina, atrás dela sai o cinegrafista, o operador, focado junto com a máquina. Então é uma evolução sempre, né? Eu vou abraçar isso aí então do que você está dizendo, Paulinho, para a gente comentar, para você comentar que hoje a fotografia não está só no âmbito profissional, né? Mas está aí no hobby, numa questão terapêutica, inclusive, né? Exatamente. Hoje pode-se aproveitar, a gente vê na internet muitas fotografias sensacionais, mas também tem desperdício de foto, né? O pessoal desperdiça demais. Como assim? Não assim, fotografando coisas que não tem nada a ver. Por exemplo? Ocupando o espaço ali. Por exemplo, coisas que chocam. Ah, tá. Você entendeu? Fatos que chocam, crimes que chocam, filma a pessoa matando o outro, entendeu? Eu acho que na internet não é para isso, sabe? Eu acho que eu sou contra. Eu sou contra esse tipo de publicação desse tipo de imagem, de fotografias na internet. Choca, né? E não é só eu, crianças, todo mundo vê a internet. Então, isso pode ser evitado, né? Exatamente. Depende da cabeça da pessoa, né? Ou da visão da pessoa. Não vou colocar porque tem criança vendo. Não é isso? Que nós temos muito para falar com Paulo Nogueira sobre a carreira profissional dele na comunicação. E vamos aqui, assim, rapidamente, já comentei, né, que ele é especialista, pós-graduado em jornalismo científico, mas ele também pertence à Associação Brasileira de Jornalismo Científico. Já nos disse que trabalhou na antiga PR5, a difusora, né, de Uberaba, foi repórter na Rádio Sete Colinas, Rádio Tupi de São Paulo, no Vigilante Tupi. Na oportunidade, você cobriu os acontecimentos aqui de Uberaba e região e encaminhava para eles, né? Por telefone, né? Por telefone, como você estava falando. Jornais também, foi repórter e fotógrafo, Jornal do Correio Católico, é o Jornal da Manhã, Jornal de Uberaba, onde você também tem uma coluna, né? Até hoje estou lá. Os bastidores eu faço todo dia. Jornal Tribuna de Brasília, Jornal Estado de São Paulo e também a Folha de São Paulo e a revista Manchete. Exatamente. Foi uma experiência boa nessa revista Manchete, porque ela era muito lida, né? Eu tenho muita foto na revista Manchete. Eu fui levado pela Manchete pelo Esco, né? Que era o Esco Morto que me ensinou, ele era da Manchete. Então, 5 anos depois, ele saiu, foi para Belo Horizonte, mudou para Belo Horizonte, e eu fiquei no lugar dele na Manchete, né? Cobrindo a região. Então mas foi rápido, foi 2 anos e pouco só que eu fiquei, não chegou 3 anos, porque eu tinha que viajar muito. Então Mas sua base sempre era Uberaba? Sempre Uberaba. E não dava para mim equacionar tudo, né? Porque o dia era pequeno. Então eu acabei deixando a Manchete, e aí passei para o Estado, o Estadão, cobri o Triângulo Mineiro, cobri as férias dos repórteres em Brasília. Eu cobri durante uns 5 anos.
e fiz várias coberturas nacionais pelo Estadão, né? Assim, eles ligavam, e o presidente da República, o Vacira, é uma coisa que eu gosto muito de enfatizar. Às vezes o pessoal fala, mas por que você enfatiza isso? Porque eu acho que é um trabalho que eu fiz por merecer, porque eu fui escolhido pela assessoria do presidente Geisel primeiro. Eu acompanhei o presidente Geisel no Sudeste. Eu era o único repórter fotográfico do Brasil que sentei ao lado do presidente Geisel para tomar refeição. E ele tirava fotografia comigo. Ninguém tirava fotografia com ele. Você vê que não tem nenhum repórter, nenhum jornalista brasileiro que tirou fotografia com ele. Ele me prestigiava muito. Ele falava que eu trabalhava e corria muito. E onde ele estava, Santos, São Paulo, Campinas, eu estava lá. Né? Porque eu fui escolhido. Você conseguia acompanhar a agenda Exatamente, dele? exatamente. Tinha um avião dele e tinha um avião dos jornalistas, que era um avião menor. Então, em todo lugar a gente estava com ele. Então, eu fui escolhido pela presidência da República para cobrir o presidente Geisel aqui no Sudeste e depois o presidente Figueiredo, mais da metade do mandato dele. Então, eu fiquei muito grato com isso, isso eu levo, né, para o túmulo, né? Porque foi uma gratidão muito grande devido ao meu trabalho sério, a seriedade do meu trabalho como jornalista. Vamos só para terminar aqui, tem que falar um pouquinho também, não vamos deixar de fora as assessorias, né? Porque você foi pioneiro em várias aqui, inclusive criando algumas assessorias. Vou citar aqui algumas, por exemplo, assessoria de comunicação da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Lá você ficou 8 anos. Assessoria de comunicação no Ministério da Educação. 3 anos do professor Murilo Ringel, né? Assessor de comunicação do Hospital Eliangote, né? Que você ficou 15 anos. 15 anos. E ainda você idealizou e elaborou um projeto da TV universitária, né? No Uberaba. Eu elaborei o projeto, fiz o lobby no Congresso, como diz o outro, para pegar verba para nós. Comprei o equipamento no Japão com 50% de desconto, né? Mais barato. Então eu tenho, graças a Deus, é um filho meu, a TV universitária, consegui fazer o projeto. Ganhei o projeto da TV Globo gratuitamente, né? O Hans Donner veio aqui, né? Me ajudou muito. O Zé Gomes da Globo, aquele que foi... ele era um dos grandes diretores da Globo na área de arte. De arte. Então ele me disponibilizou um engenheiro, veio em Uberaba, me deu toda a engenharia eletrônica para fazer, não cobrou nada. Então eu idealizei, consegui a verba no Congresso e montei a TV universitária. E você também é um dos fundadores da FEMAMA? Sou. Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, com sede em Porto Alegre. Sede em Porto Alegre. Na época que eu estava na CCBC, né, eu fui escolhido para dar o meu trabalho de jornalismo científico, eu fui escolhido para ingressar na FEMAMA. Eles me convidaram, eu aceitei e fui eleito lá, né, em 3 reuniões que nós tivemos. Na terceira fui eleito membro da diretoria. Fiquei 4 anos, ajudei, né, a erguer um pilar da FEMAMA, que eu sou muito grato hoje, porque a FEMAMA faz um trabalho digno e muito bonito no que diz respeito à prevenção do câncer de mama. Todo esse posicionamento seu no jornalismo tradicional, hoje você também inova. Você está com um programa de rádio. Eu tenho, além do jornal... Que é web. Eu estou apostando, viu, Vacira? Eu estou realmente, assim, assustado com o número de pessoas que me param na rua, me telefonam sobre a rádio web, né? Eu estou fazendo 1 hora de programa informativo, né? Eu faço um programa de informação das 18 às 19 horas. Então, eu dou informações de Uberaba, do Brasil e do mundo. E graças a Deus, as minhas informações, as minhas fontes de informações são muito boas. Eu dou agora das 6 às 7 horas e à noite o pessoal começa, né? E às vezes amanhã... Até o feedback. Entendeu? Então eu estou muito feliz, eu estou muito, muito bem ouvido, assim,
o pessoal está dando importância, porque é no celular, né? Então, eu acho que o caminho é esse. Vamos apostar, né? Mais uma vez. Vamos acreditar, né? Vamos acreditar. Eu acabei de entrevistar o jornalista, repórter fotográfico Paulo Nogueira. Muito obrigada por sua presença aqui, Paulo, trazendo toda essa história de vida, essa história profissional. Muito obrigado, pastor. Agradeço a você, agradeço a TV Câmara e a todos vocês que estão me ouvindo. Meu muito obrigado e até outro dia. Muito obrigada por sua companhia também e até breve.